Você recebeu uma proposta no final de 2024 e eu estava lá para te fazer essa proposta. Foi a minha última ação como administrador do Netflu. A tua contratação, vamos dizer assim, para ser o apresentador, o host de um projeto novo, o Netflucast, de idealização minha e do Rafael Siri. E a gente até conversava, cara, quem é esse cara para fazer? Tem que ser o Ilan. Vamos ver se ele topa a proposta. O Netflu, naquela circunstância, já estava ali envolvido com a minha saída, a entrada da empresa hoje que controla o Netflu, e nós fizemos esse convite. Queria que você falasse para a galera, para quem não sabe, como é que foi para você receber esse convite e ter aceito. Pela primeira vez você apresentou um podcast, né? Um podcast, sim. Né? Podcast é um desses produtos novos do digital, né? Eu me lembro, cara, de uns 5 anos atrás, eu acho que foi antes de eu ter YouTube, uns 5 anos atrás, meu filho me explicando o que era podcast. Eu me lembro disso, porque já existiam aqueles podcasts lá fora, né? Já era uma febre, e a garotada sabe de tudo antes da gente, né? Meu filho hoje está com 20 anos, mas ele na época tinha, sei lá, 14. E aí eu não sabia o que era podcast. Que eu falava assim, vou ter um programa de entrevista. Ele falava, pai, você tem que ter um podcast. Eu falei, o que é podcast, porra? Podcast que eu sei era um programa de rádio, Porra, né? Na época, era assim, era originalmente a definição de um programa de rádio. Falou, não, mas tem no YouTube. Eu não tinha familiaridade com o YouTube. Deve ter sido em 2018, vai. Foi bem antes de eu sair da TV, uns 2 anos antes. E eu não estava familiarizado, eu não estava digitalizado como deveria. Eu sempre procurei ser um cara ali antenado com a digitalização, nunca ignorei rede social, mas esse mundo, esse universo do YouTube realmente só me invadiu depois que eu saí da TV. Graças a Deus, né? Eu dou graças a Deus por isso. Mas eu me lembro dele me explicando. E, de fato, alguns anos depois eu recebi esse convite seu, junto com o Siri. Fiquei muito honrado, você lembra disso, você sabe disso. E sobretudo de fazer esse podcast no Netflu, que é uma marca que eu sempre admiro até hoje, consumo e tive a honra de poder fazer parte dela durante esse 1 ano. Está no meu currículo, encerramos o ciclo, tivemos um ciclo de 1 ano, um ciclo relativamente curto, mas satisfatório. Eu deixei uma marca lá dentro do Netflu, acho que com 40 e poucas, 50 quase entrevistas, ao longo de todo o ano. Entendo que foi bom para mim, de muitas formas. Todo trabalho, todo projeto tem os seus percalços, tem as suas dificuldades, esse não foi diferente. E imagino que tenha tido algum benefício, algum proveito também para o Netflu. Foi bem interessante, né? Passar por essa experiência, é algo que eu agreguei. Hoje eu estou preparado para poder, quando for dar alguma palestra, alguma entrevista, como de vez em quando eu dou, se eu tiver que falar sobre podcast, sobre o que é apresentar, gerir de uma certa forma um podcast, cuidar, produzir um podcast, eu me sinto preparado para falar sobre isso, algo que eu não estava preparado para falar 1 ano atrás. Eu agora passei pela experiência de estar à frente e, de uma certa forma, por dentro de um podcast durante 1 ano. Então, cara, a gente só aprende, né? E eu saí com muito aprendizado dessa experiência. Bom, o Netflu trocou, né? Você saiu, entrou o Vilela, e para minha surpresa, soube ontem à tarde, mais ou menos à noite, o Rafael Siri também está apresentando lá o podcast junto com o Alexandre Vilela, o Vilela Viajante Tricolor. Mas diz pra galera, por que você saiu? Por que eu saí? Porque das duas partes, tanto da minha parte quanto da parte do próprio Netflu, entendemos que foi um ciclo cumprido. Né? Eu marquei de conversar com o Siri, que hoje é o dono do Netflu, né? Era o seu sócio até um tempo atrás, hoje não é mais, né? Porque você saiu do Netflu. E aí tínhamos marcado desde novembro, sei lá, de conversar para pensarmos, né, o que faríamos ou não faríamos em 2026. Finalmente conversamos, acho que no comecinho de dezembro, e chegamos mais ou menos os dois com a mesma ideia, talvez. Será que temos que continuar? Talvez seja melhor a gente, por razões próprias minhas, ou razões próprias deles, vamos descontinuar e para que eles possam também fazer um novo projeto, um novo formato com outra pessoa. Ele até falou antes de mim, não precisou nem eu falar muito, né? Então, foi isso, não teve zero problema, foi uma coisa muito leve, uma conversa
que não durou mais do que 3 minutos, e a gente foi para essa conversa, mais ou menos, entendo eu, com a mesma ideia de que tínhamos cumprido um ciclo. Na verdade, eu tinha um contrato de 1 ano, né? Eu tinha feito esse contrato inicial de 1 ano. Então, cumpri o contrato de 1 ano, ao contrário do Thiago Silva, né? E no fim do contrato, fomos conversar para a gente conversar se continuaríamos, se faríamos um novo contrato ou não, e a decisão, imagino que bilateral, era uma decisão de que cumprimos o contrato, cumprimos o ciclo, e agora tem um novo ciclo começando com o nosso amigo Vilela, e eu desejo todo sucesso. Vilela é um cara formidável, um caráter muito bom, um cara porque eu tenho uma amizade genuína, e conheci aqui no YouTube, né? Assim como você também conheci por aqui, tivemos juntos pessoalmente, poucas vezes, né, Leandro? Acho que a primeira vez que a gente se encontrou foi lá, quando a gente foi conversar, quando eu recebi o convite para ir para o Netflucast. Primeira vez pessoalmente, acho que foi lá. Acho que foi no Maracanã, não foi? Foi Maracanã? Maracanã, sim. Você estava lá numa transmissão, né? A gente fazia as transmissões, né? Verdade. Falava rápido, assim. Sim, a gente tinha para se conversar mesmo, vezes, parar para conversar. Pessoalmente, foram poucas vezes que a gente se encontrou. E o Vilela, eu encontrei algumas vezes pessoalmente, geralmente, assim, casualmente. Cara, o Vilela é um cara que você vai nos lugares e ele tá lá, né? E você reconhece ele é onipresente, né? Você reconhece ele de longe, que ele tá sempre com a mesma camisa, né? Só vai mudando o modelo, mas é sempre uma camisa do Fluminense. E a barba que ele diz que não pinta. Aquela barba, aquela cabeleira negras, asa de graúna, para sempre. Então você reconhece ele de longe, tá sempre lá no Rio Sul, né? Se você for no Rio Sul, você vai encontrar o Vilela, tá? Fica a dica aí, quem quiser tirar foto com o Vilela. Cara, eu gosto do Vilela também, é um cara que sempre foi muito carinhoso comigo, muito respeitoso, e a recíproca é verdadeira. Também desejo sucesso para ele, mas ali houve uma mudança, aí uma opinião minha, né? Uma mudança editorial, né? Sai um perfil mais jornalístico, o podcast. E era a nossa ideia, né? Quando a gente te contratou, de fazer um podcast jornalístico, programa de entrevistas mesmo. E aí, por decisão do Siri, da empresa que controla, a ideia foi mudar. Eu, como jornalista, lamento, né? Não pelo Vilela, sucesso a ele, eu acho que ele merece tudo de bom, porque ele é um cara muito bacana, um cara muito gente boa, era muito gente boa mesmo, né? É difícil alguém não gostar do Vilela, né? Mas eu aí, falando como consumidor, porque eu sou consumidor do Netflu, lamentei porque, como jornalista, eu prefiro entrevistas mais... entrevistas, né? Feitas por jornalistas. Mas, Ilan, para fechar essa parte do Netflu e tocar para outros temas, vamos falar de Fluminense, vamos falar de mercado. O Paulo Angione deu uma entrevista agora há pouco, quero repercutir com o Ilan também, entrevista bem polêmica. Vamos falar sobre isso, o mercado... Rapaz, eu vi um pedaço, tá? Eu estava no caixa do supermercado assistindo, antes de vir para cá, assistindo um pedacinho dessa entrevista, eu vi o início. Depois você me fala quais foram as polêmicas e eu comento aqui. Não, a gente vai colocar aqui, que já tem as aspas aqui para a gente debater. Mas só para fechar esse assunto Netflu, o Ilan, e aí você responde, se você tiver à vontade, eu vou perguntar. É a minha função. Quando você chegou no Netflu, houve uma comunicação. Né? Nós comunicamos. Está aqui, esse é o José Ilan, é o host do Netflucast, um produto novo. Eu estava lá, inclusive, se não me engano, não sei se foi eu que gravei, alguém gravou, mas eu estava lá. Mas não houve uma comunicação pela sua saída. Isso de alguma forma te chateou? Uma comunicação, você diz o quê? Oficial, via Netflu? Sim, como publicamente houve o anúncio da sua contratação, como consumidor, eu senti falta de um anúncio da sua saída. Não está falando de uma pessoa qualquer, um host qualquer. É o José Ilan, um cara com uma experiência, que iniciou um projeto, e eu sei, porque eu fiz parte dele durante um tempo, tocou muita coisa importante ali. E na sua saída não houve nenhuma comunicação, né? Apenas a chegada do Vilela. Eu queria saber como é que você sentiu. Não senti nada, Leandro. Sinceramente, isso não... é a primeira vez que eu estou pensando nisso, porque você está levantando essa bola. Para mim, zero problema nisso. Eu não vejo nenhum problema. Sinceramente, eu não concordo com você nisso, não. Não acho que há necessidade de comunicar a minha saída. Eu poderia ter comunicado quando eu fiz o último programa no ano passado, né, que foi com Marco Júnior. Foi Marco Júnior, né? Que foi lá pessoalmente, fez um programa presencial comigo. Foi Marco Júnior. Eu poderia, no fim, né? Eu não tinha consultado o Siri nem nada. Eu podia, no fim, falar, gente, estamos encerrando a temporada e a minha passagem pelo Netflu e tal. Mas eu achei melhor não fazer isso, porque eu não tenho essa importância. Justamente, sinceramente, porque eu falei, cara, qual é a importância de eu dizer que não estarei mais aqui no ano seguinte?
Qual é a relevância que eu tenho? Tudo isso aí, o Leandro, dentro de algo que eu aprendi na profissão, que é o seguinte: jornalista não é notícia. Né? Embora a gente tenha muitos colegas aí que se achem o centro da notícia, ou tem esse tipo de vaidade, eu, muito sinceramente, não é que eu seja melhor do que ninguém, mas essa vaidade eu realmente não tenho. Eu não tenho mesmo. Então, eu não me achei importante o suficiente para falar, cara, olha, queria avisar a vocês todos que não estarei. Eu falei, e daí? Né? Eu fiquei pensando, as pessoas vão pensar, e o Kiko? E daí que você não vai estar? Qual é o problema? Quer dizer, então assim, eu não dou importância a isso não, cara. E eu não acho nenhum problema não terem feito um comunicado. A empresa não faz comunicado de que fulano não estará mais no ano seguinte, a não ser o William Bonner saindo do Jornal Nacional, né? E eu estou muito longe disso. Então, muito sinceramente, eu não tinha nem pensado nisso, cara. Você levantou isso pela primeira vez para mim. Para mim, zero problema. Não tive nenhum problema com essa saída. Nenhum. Não, eu discordo de você. Eu acho que a comunicação hoje, é minha opinião, logicamente, né? A comunicação com a internet, ela é algo muito mais próximo, né, do que uma televisão. Você ainda tem aquele distanciamento, embora isso esteja mudando aos poucos, né? O próprio Jornal Nacional que você citou, ele era muito mais sisudo e se tornou um produto um pouco mais maleável, né, nessa relação. Você já viu o William Bonner no final brincando e tal. Era uma coisa que isso era impensável anos atrás. Eu só discordo de você porque eu acho que você tem sim uma importância, porque o produto só saiu porque você aceitou. Eu não sei se você não tivesse aceitado, se o produto ia sair. Ou sairia da forma como foi, na minha opinião, com bom nível, um nível muito bom. Eu senti falta como consumidor. Pô, Vilela tá saindo, sim, mas o Ilan saiu por quê? Por que trocaram o Ilan? Assim, acho que, na minha opinião, o Netflix deveria, de uma forma muito clara, explicar. Não precisa dizer por que vai tirar, mas olha, a gente está fazendo aqui a troca, o Ilan não vai continuar conosco, agradecemos os serviços prestados e vamos agora ter um novo podcast. Minha opinião, acho que ninguém tem por que concordar comigo, eu só penso diferente do amigo. Jornalista não é notícia, mas eu sei que você foi uma parte muito importante ali para a idealização do programa, enfim, inclusive nos bastidores também.